Olá, pessoal, queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo desse programa que a gente tem aqui no canal Estandarte da Liberdade. Aconteceu na história da igreja. Eu sou Renan, vou estar aqui com vocês novamente, apresentando alguns acontecimentos históricos interessantes da dispensação da plenitude dos tempos. Hoje é a quinta semana, eu mudei um pouquinho as cores aqui da apresentação. Vamos incluir os dias 29 de janeiro até 4 de fevereiro, a partir de hoje, sábado, até a próxima sexta-feira, tá certo? Como eu sempre falo, espero que estejam gostando. Comentem aí o que vocês estão achando, tem sugestões, se tiver alguma coisa que vocês perceberam que faltou, algo que não ficou tão bem explicado, podem falar aí, e com o maior prazer do mundo eu vou atender seus comentários. Bem, vamos começar vendo os acontecimentos de hoje, 29 de janeiro. Esse dia é interessante porque em 1844 foi feita uma convenção política em Nauvoo, onde Joseph Smith foi escolhido e indicado como candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Às vezes a gente se esquece desse fato, mas foi muito importante. E o principal motivo que levou Joseph Smith a ser candidato, né, que levou os membros e outros amigos de Joseph a indicarem ele como candidato a presidente, é porque os santos haviam sofrido muita perseguição e eles não tinham é, meios, né, não tinham pessoas que defendessem o ponto de vista e seus direitos que estavam sendo violados por causa da perseguição religiosa. Né? Joseph Smith, inclusive, tentou se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, né, como a gente viu, mas ele não teve sucesso. Por isso, nesse ano, em janeiro, ele foi indicado como candidato a presidente. Ele nunca chegou a fazer uma campanha grande, né, porque ele não estava vinculado a nenhum grande partido dos Estados Unidos, mas foi interessante que ele lançou uma proposta básica, né, com alguns princípios que ele iria defender, algumas coisas importantes nas quais ele iria atuar. E esse legado dessas ideias políticas dele sobrevivem até hoje, porque era parte da tradição americana, a ideia política de Joseph Smith, né? A defesa da liberdade, da república, da obediência às leis, né? Tudo isso. E nesse dia também, em 1847, 3 anos depois, o Batalhão Mormon, que era um grupo de membros da igreja que se alistou no exército dos Estados Unidos numa guerra que os Estados Unidos estavam tendo contra o México, completou uma marcha de 2.000 milhas, chegando a San Diego, na Califórnia. Eles, além de cruzarem os Estados Unidos todo do que havia na época, né, atravessar o território indígena, cruzar o deserto, como todos os outros santos, estes aqui do Batalhão Mormon se adiantaram, né, foram na frente e foram até a Califórnia. Então, atravessaram literalmente toda a parte continental dos Estados Unidos, né? E foi um fato muito importante, porque começou a mostrar para os Estados Unidos que os membros da igreja são realmente obedientes à lei, né? E são bons cidadãos. Outros fatos, do dia 29 de janeiro, é que em 1967 foi criado esse cargo de representante regional dos 12. Né? Isso não existe mais. Isso foi criado nessa época como uma forma de os 12 terem algum tipo de proximidade mais com as estacas da igreja que estavam sendo organizadas em cada vez mais lugares do mundo. Né? Foi por essa época que foram criadas, por exemplo, as primeiras estacas da América do Sul, de alguns países europeus, né, da Ásia. E esse representante regional era um sumo sacerdote, né, designado pelo Quórum dos 12 para supervisionar alguns estacas de uma região. Né? Então, por exemplo, pegava o Brasil, via quais estacas tem aqui e designava um representante regional para essas estacas, né? E para as missões também, porque onde não havia estacas, a missão organizava ramos e distritos da igreja, né?
E eles começaram realmente a agir nesse chamado dia 1º de janeiro de 68. Veja como demorava, né, para implementar certas mudanças na organização administrativa da igreja. Depois, esses representantes regionais deixaram de ser apenas supervisores, passaram a ser realmente consultores, né, e líderes dos presidentes de estaca. E depois, esse chamado foi mudado para autoridade diária, foram chamados muito mais irmãos para servir nesse chamado, e depois foi mudado para 70 autoridade diária. Então, eles passaram a ser ordenados ao ofício de 70, né? E já se chamavam uns que já eram sumos sacerdotes, e lhes era dado o ofício de 70. Hoje, o nome desse cargo na igreja é somente 70 diária, né? Teve uma evolução aí no nome nesses últimos anos, e eles continuam com a mesma ideia básica. Eles supervisionam o trabalho das estacas de uma certa região, né? Isso hoje é feito de uma forma muito mais bem estruturada, né? Existe todo um conselho de coordenação entre os presidentes de estaca, presidente de missão, né? Onde se avalia todos os programas da igreja, eles avaliam as metas, tudo isso é bem interessante. E isso começou nessa época, 1967. E no ano 2020, aí no início da pandemia ainda, né? A Igreja de Jesus Cristo doou uma quantidade enorme de suprimentos de saúde para a China, como máscaras, respiradores, equipamentos médicos, para ajudar no combate ao coronavírus. Né? Estava ainda muito concentrado na Ásia, não tinha se espalhado como no mundo todo, né? Como a gente viu alguns meses depois. Por isso a igreja concentrou seus esforços nesse momento lá. Agora, no dia 30 de janeiro de 1988, veja que coisa interessante, 7 estacas foram criadas em Lima, Peru, no mesmo final de semana, pelo Elder Charles Didier, dos 70. O Elder Didier, ele era presidente da área América do Sul Norte, que incluía o Peru. Né? Ele também foi presidente da área Brasil e da área América do Sul Sul. Né? Ele presidiu as 3 áreas que a gente tem aqui. Eu não sei quantas estacas havia antes, né? Mas acredito que devia ser uns 3 ou 4, algo assim, e foram criadas 7 de uma só vez. Mas isso não foi o recorde ainda, né? O recorde foi no México. Vai ser em outra data que eu vou mostrar para vocês esse fato interessante. No ano 2019, foi anunciada uma nova ferramenta para os missionários, né? Que eles iriam usar para fazer esse planejamento, organizar seu trabalho, né? Substituindo o livro diário, né? Que era totalmente físico, né? Agora tem digital, eles ganharam celulares novos. Isso ajudou bastante no trabalho deles, no relato aos líderes das alas, né? E aos líderes de missão também. Em 2020 foi anunciado o novo Manual Geral da Igreja, né? Que está somente agora foi completo, né? Concluída sua produção em inglês, está em fase de revisão, a tradução para outras línguas, né? Mas ele já substitui os manuais de instruções, né? Anteriores, o manual número 1 e o número 2 da liderança da igreja. E esse manual é excelente, ele tem muito mais capítulos do que os outros 2 manuais juntos. Ele traz muitos princípios, muita doutrina e algumas regras novas. É importante a gente estar atualizado, estar ciente do que a igreja está fazendo hoje em dia, para não sair falando besteira, né? Coisa antiga, como se fosse ainda atual. Em 2019, no dia 1º de fevereiro, nós já entramos no mês de fevereiro, né? A igreja publicou uma declaração sobre a geografia do livro de Mórmon. E qual a importância disso? É que muitas vezes as pessoas especulam sobre onde estariam certos lugares, cidades, rios, etc., do livro de Mórmon. E a igreja publicou essa declaração reafirmando algo que já tem sido falado há muito tempo, de que não existe uma posição da igreja oficial sobre onde fica cada lugar do livro de Mórmon. O livro de Mórmon não é um livro de geografia, é um livro espiritual, né?
relata a história de um povo e seu relacionamento com Deus, que tem geografia, como tem história civil desse povo, tem um pouco de economia, né? Aquelas moedas, nomes engraçados, tem várias outras coisas lá, inclusive geografia, mas não tem como a gente saber exatamente onde era cada lugar. As pessoas podem estudar, podem ter suas posições, mas a gente não pode dizer que é realmente aquilo com toda certeza. Também em 2019 foi lançado um sistema de bênçãos patriarcais online, né? Eu fiz um print aqui da tela, vocês quando consultarem no site da igreja, entrarem com sua conta de membro, vão ver algo mais ou menos assim. Aí se explica sobre as bênçãos patriarcais, o que são, e você pode consultar, se você já tem uma bênção patriarcal, né, claro, o texto da sua bênção patriarcal que ficou nos arquivos da igreja. Você pode olhar aí e ter uma cópia em PDF salva aí no sistema. Você também pode solicitar uma cópia da bênção patriarcal de algum antepassado seu falecido que era membro da igreja e que tinha uma bênção patriarcal, né? Aí você também pode receber uma cópia em PDF. Eu tenho a minha bênção patriarcal, que eu fui pedir, e também tenho a do meu pai. Ele faleceu 4 dias antes, 5 dias antes do anúncio desse sistema aí. Então, depois eu pude receber, por meio desse sistema, uma cópia da bênção patriarcal dele, né? Isso é parte da história da família, de nossa história pessoal. Então, procurem aí. Não é difícil de achar. Quando vocês entram com sua conta de membro, clicam lá no íconezinho que tem a foto, sua foto, e vai ter lá a opção bênção patriarcal. É muito bom esse sistema. E ele também explica, né? Fala sobre o que são as bênçãos patriarcais. Dia 2 de fevereiro, a igreja publicou uma declaração. De vez em quando a igreja publica declarações assim, sobre alguns assuntos importantes. Dessa vez foi sobre a relação entre a igreja e a maçonaria, né? A maçonaria e as investiduras do templo. Um assunto que ainda muita gente tem dúvidas de por que isso, por que aquilo, né? O importante é a gente consultar as fontes oficiais da igreja, né? Eu não vou nem comentar muito, para vocês leiam por vocês mesmos o que a igreja falou. E no dia 3 de fevereiro, no ano 1885, aconteceu algo muito ruim, porque Idaho, que foi um lugar colonizado, digamos assim, por membros da igreja, que já havia se tornado um estado antes de Utah, né? Justamente porque era parte do território do Deseret, o território de Utah, foi separado por causa do governo dos Estados Unidos, que queria diminuir o poder da igreja. Foi promulgado aí um decreto proibindo os membros da igreja de votar, ser convocados a servir no júri, concorrer a cargos eletivos e outras formas de serviço, de exercício dos direitos políticos, sociais, né, dentro da comunidade. Uma forma de perseguir a igreja, pressionar pelo fim total da poligamia, né, que já havia sido proibida. Então, eles estavam criando mais essas formas de punição. No dia 3 de fevereiro ainda, mas no ano 1925, foi dedicada pelo projeto Herbert G. Grant a Casa da Missão de Salt Lake City. Essa Casa da Missão, apesar de ter esse nome da missão, não era de nenhuma missão específica nessa época, né? Era como o embrião do centro de treinamento missionário. Os missionários iam para aí, tinham um dia, 2 dias, de algumas instruções, algumas explicações. Não era ensinado a eles aí sobre o idioma, eles não eram ensinados sobre como ensinar, somente dava algumas instruções de como se virar na missão. Era algo muito rudimentar ainda. E se falava sobre a importância da missão, a natureza sagrada do seu chamado, mas era algo muito curto, muito improvisado nesse momento. Hoje, é uma coisa totalmente diferente, né? Mas começou aí, tinha que começar, né? Já faz quase 100 anos. 1952, dia 3 de fevereiro, faleceu Joseph F. Merrill, que serviu no Coro dos Doze de 1931 até o ano 52. E quem era Joseph F. Merrill, além de ser membro do Coro dos Doze, né? Muitos membros da igreja hoje
não fazem a menor ideia de quem é esse homem. Mas ele foi simplesmente o homem que teve a ideia de criar o seminário diário, porque ele ficou encantado, apaixonado pela forma como que sua esposa ensinava o evangelho para os seus filhos em casa, e ele teve uma ideia de proporcionar aos jovens da igreja, né, já que o curso de ensino religioso, educação religiosa nas escolas era secular, ele queria que esse ensino religioso fosse ministrado pela igreja, né? E ele conseguiu fazer com que a igreja criasse um programa de seminário para que pessoas de idade escolar, nos últimos anos da escola, pudessem ter essa instrução no evangelho, né? Então, ele foi um grande pioneiro da igreja. Isso no ano 1912, bem antes de ele ser membro do Quórum dos Doze, né? Ele também foi presidente de missão, da missão britânica. Vocês podem ver ele aí no centro, um pouquinho de lado, ele destacado de amarelo, e outra pessoa em pé ali destacada de amarelo é um dos missionários dele, Elder Gordon B. Hinckley, né? Acho que vocês já ouviram falar dele. E aí o Elder Marion, já com membro do Quórum dos Doze, já bem avançado na idade, e Gordon B. Hinckley, que era funcionário da igreja. O Elder Marion trabalhou muito com o departamento de comunicação da igreja, e Gordon B. Hinckley era funcionário desse departamento de comunicações da igreja. Uma das coisas que eles fizeram muito foi produzir filmes para a igreja, né? Filmes das escrituras, filmes da restauração, com mensagens da igreja. Isso permitiu também, pouco depois, a gravação do filme das instruções do templo, para que isso pudesse ser transmitido em cada templo em todo o mundo. Então ele foi um grande pioneiro. O Elder Marion, apesar de que hoje em dia a gente não fala dele, né? Quase não fala. Ninguém fala mais dele, mas ele foi uma grande pessoa. A gente deve muito a ele. Dia 4 de fevereiro de 1831, Edward Pettridge foi chamado, eu espero que esteja falando certo, Pettridge, não sei, foi chamado para servir como bispo na igreja. Ele foi o primeiro a ser chamado para essa posição, e ele era o bispo de toda a igreja, né? Hoje a gente tem o bispado presidente, né, que tem muitas funções a nível mundial, e temos os bispos em cada congregação da igreja. E ele cumpria com as duas funções, do que é o bispo presidente e o bispo local, né, da aula. Ele fazia tudo. Imagine se os bispos hoje se sentem sobrecarregados com aula só, imagine ele, que era bispo de todo mundo, no mundo todo, né? Foi realmente um homem muito valente. No dia 4 de fevereiro de 1846, foi quando os membros da igreja começaram a abandonar a cidade de Nauvoo para fugir por causa das perseguições que sofriam, né? É, eles passaram ainda, adiaram bastante a sua saída de Nauvoo por causa do templo. Eles queriam aproveitar o templo enquanto pudesse até não dar mais. E foi o que aconteceu, né? Até não conseguirem mais suportar a perseguição, eles ficaram aí. Vocês podem ver essa cena trágica deles abandonando o templo acabou sendo destruído depois por incêndio, até parece que até um raio caiu no templo, foi saqueado, foi totalmente destruído. E no ano 46, mais do século 20, né, o Ezra Taft Benson, que era membro do Coro dos Doze nessa época, fez uma viagem pela Europa após a Segunda Guerra Mundial, né, que tinha acabado uns meses antes, para supervisionar a situação da igreja e reorganizar o trabalho missionário. Aí vocês podem ver ele numa cidade em ruínas, e foi uma tarefa muito difícil, né? Reunir outra vez os membros, procurar os membros dos países afetados que ainda estavam vivos, os locais da igreja, de propriedade da igreja que ainda estavam de pé, os que haviam sido destruídos, ver a situação para onde podia mandar missionários, onde ainda não podia por enquanto, né? Como ia ficar os países, porque houve mudanças de fronteiras, de governo, os países foram divididos, etc.
e ele teve uma ligação muito grande com a Europa por algumas décadas, porque ele foi supervisor do continente europeu, como membro do Quórum dos Doze. E, bem, foi isso por hoje, dessa semana, da semana que começa agora, né? Espero que vocês tenham gostado, que estejam gostando. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, não deixem de falar. Podem entrar em contato. Eu tenho um arquivo disso tudo aqui que tenho falado, até de outras semanas. Sempre estou pesquisando coisas interessantes para falar para vocês, porque eu acredito que a história realmente tem um poder muito grande. A história não é algo só do passado, a história é do presente. E a história é do futuro também. Então é importante a gente olhar para o passado, para o presente e para o futuro, porque tudo tem o seu valor, tudo tem um propósito, né? E a gente pode aprender muitas coisas através desse ponto de vista. Muito obrigado e até a semana que vem.